Boa noite, turma. Vamos agora continuar com os estudos relativos ao direito das obrigações, né? Nós tratamos inicialmente na primeira unidade sobre o conceito das obrigações e as modalidades das obrigações, obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigações divisíveis, obrigações indivisíveis, obrigações solidárias passivas, solidárias ativas, obrigações de meio, obrigação de resultado, obrigação próprio terreno, obrigações pessoais. Então nós vimos o conceito e a classificação dessas obrigações. Agora nós vamos tratar sobre a transmissão das obrigações. O que é a transmissão das obrigações? É a possibilidade de ter uma sucessão ativa ou passiva daquelas obrigações sem alterar a substância daquele negócio jurídico. Então, por exemplo, eu sou credor de Maria, mas eu posso passar esse crédito, eu posso suceder esse crédito, eu posso transmitir esse crédito para João, para que João possa, inclusive, cobrar de Maria aquilo que ela me devia originariamente, independente de qual é a natureza jurídica dessa dívida originária. Pode ser uma dívida originária em relação a cartão de crédito, por exemplo, pode ser uma dívida originária em relação a contratos de aluguel, pode ser em relação a duplicatas, pode ser em relação ao que acontece muito nas empresas de factoring. Então, existem inúmeras possibilidades dos contratos para que possa se operar a transmissão das obrigações. E essa transmissão das obrigações, ela pode ser ativa, que é o que nós chamamos de cessão de crédito, quando muda-se o credor, ou seja, o credor originário passa o seu crédito, transmite o seu crédito para que uma outra pessoa passe a ser e se torne credora daquele devedor, ou pode ser uma transmissão passiva, quando a gente tem a cessão de débito ou assunção de dívida, quando alguém assume a dívida de outro. Então, nesse mesmo exemplo, eu sou credor de Maria, Maria me deve. Aí o que é que Maria faz? Maria vai e passa a dívida dela para que outra pessoa seja devedora naquela relação. Então, nós temos na transmissão das obrigações três hipóteses e três tipos de transmissão das obrigações. Lembrando, essa transmissão das obrigações é uma sucessão de posições contratuais, ou seja, na sucessão ativa nós temos a mudança do credor. O credor originário sai de jogo, transmite essa obrigação, esse crédito para um novo credor. Na sucessão passiva, nós temos o devedor originário que sai daquela posição contratual e passa e transmite a sua obrigação, no caso, a obrigação de pagar, se ele for devedor de uma obrigação de pagar, para outra pessoa. Então nós temos três tipos de transmissões. A cessão de crédito, que está prevista a partir do artigo 286 do Código Civil, que é que nós vamos tratar na aula de hoje. Depois nós temos a cessão de débito, que é justamente a transmissão, no caso passiva, daquela relação obrigacional, que é quando ocorre a substituição, a cessão de um devedor por outro devedor, quando, por exemplo, alguém compra a dívida de alguém para pagar, ou alguém paga a dívida de alguém no seu lugar, e a cessão de contrato, quando que não existe previsão no Código Civil, mas é amplamente construída na jurisprudência e na doutrina, quando ambos os polos são cedidos, ou são sucedidos, ou são transmitidos. Então hoje nós vamos tratar inicialmente da cessão de crédito. A cessão de crédito começa lá no artigo 286 do Código Civil. É importante que vocês abram aí o Código Civil para ir acompanhando o que a gente está conversando. E o Código Civil, a partir do 286, já conceitua o que seria a cessão de crédito. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, que é o sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outro, no todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional. Então lembre-se, a cessão de crédito ela pode ser onerosa ou ela pode ser gratuita. Onerosa quando simplesmente você passa aquele crédito para outra pessoa assumir a posição de credor na relação obrigacional sem ter nenhuma remuneração por isso, sem esse novo credor ter remuneração alguma por isso.
No entanto, existe a possibilidade da cessão de crédito de forma remunerada. Acontece muito nas empresas de cobrança ou nas empresas de factoring. Então você tem lá um crédito, vamos lá, você é um empresário, você tem um crédito a receber de uma outra empresa e você está apertado naquele momento. Esse crédito você só vai receber, só vence em dezembro. Em dezembro é que você vai receber esse crédito. Aí o que é que você faz? Você chega numa empresa de factoring, vende esse crédito, a empresa de factoring paga menos do que vale efetivamente aquele crédito. Vamos supor que você tem um crédito para receber de 10 mil reais. A empresa de factoring lhe paga 8 mil e ela que se vire agora para cobrar e para receber daquele devedor. Observe, houve uma cessão de crédito remunerada. Por quê? Porque não foi passado integralmente o mesmo valor. Houve uma diminuição. Você tinha um crédito para receber de 10 mil reais. Quando você vendeu esse crédito por 8 mil reais para uma empresa de factoring, houve uma remuneração. Por quê? Porque essa empresa de factoring, que sobrevive desse tipo de negócio, né, desse negócio jurídico, ela vai receber os 10 mil do devedor. Ou seja, ela pagou 8 e vai receber 10. Ela teve um lucro aí de 2 mil reais. Então, nesse caso, nós temos aí uma cessão de crédito que foi remunerada, não foi gratuita, ela foi onerosa, tá? Então, toda vez que nós tivermos uma cessão de crédito que tenha remuneração, que tenha a presença de juros ou que tenha pagamento em razão daquele crédito, então nós temos uma cessão de crédito onerosa. Isso é muito comum de acontecer. Esse assunto que nós estamos estudando é um dos principais assuntos que envolve as discussões empresariais na atualidade. Na modernidade que nós temos hoje, das discussões empresariais, das relações comerciais, é muito comum que haja cessão de crédito. Às vezes você faz compras, né, entre empresas, né, sem efetivamente desembolsar dinheiro, mas passando crédito que aquela empresa passa a ser credora no seu lugar de eventual crédito a ser recebido. Então, nós temos, nesse conceito de cessão de crédito, que é um negócio jurídico bilateral, que pode ser oneroso ou gratuito, pela qual o credor, que é o sujeito ativo de uma obrigação, transfere parte ou todo o seu crédito a ser recebido, ou seja, a sua relação obrigacional, nós temos 3 sujeitos. Qual é o primeiro sujeito? O cedente. O cedente é aquele que realiza a cessão, é aquele que é o credor originário. Ele cede, por isso que o nome é cedente, ele cede o seu crédito para a outra pessoa, para o novo credor. Esse novo credor é chamado de cessionário. Cessionário é o credor novo, é o novo credor, é aquele que assumiu a posição de credor naquela relação obrigacional. E cedido é aquele que é o devedor. Então nós temos 3 sujeitos na cessão de crédito. O cedente, aquele que é o credor originário e que transfere esse crédito para que outra pessoa assuma o seu lugar na relação obrigacional. Essa outra pessoa, que é o credor novo, que assume essa posição obrigacional, é chamado de cessionário. E aquele que é devedor, que era devedor do credor originário, que era devedor do cedente, e que passou a ser devedor do cessionário, que é o credor novo, ele é chamado de cedido. Então nós temos cedente, cessionário e cedido, tá? São os 3 sujeitos de uma relação, de uma cessão de crédito, tá bom? Lembrando que por ser um negócio jurídico, ele precisa, na verdade, respeitar todos os requisitos do plano da validade, artigos 104 e 107 do Código Civil. Precisa ter um objeto possível, lícito, determinado, precisa ter uma prestação lícita, possível ou determinável. As partes precisam ser capazes para realizar aquela cessão. É um negócio jurídico como qualquer outro, como um contrato. Então, todos os requisitos de validade do Código Civil valem também para as cessões de crédito. Então, vamos analisar agora algumas classificações da cessão de crédito. A cessão de crédito ela pode ser legal, judicial ou convencional. Legal é aquela que decorre da lei, ou seja, quando você faz, por exemplo, a cessão de um crédito, o objeto principal, os objetos acessórios daquela prestação, elas acompanham o objeto principal. Então, se você faz, por exemplo, uma cessão
de crédito de um valor a ser recebido a título de aluguel, os juros e a multa de um eventual inadimplemento por parte do devedor também são cedidos naquela relação obrigacional. Então, isso decorre da lei, aquela máxima que nós já estudamos no início das obrigações, no início e no conceito das obrigações, que o acessório acompanha o principal. Por quê? Porque a lei assim determina. Então, o primeiro tipo de cessão de crédito que nós temos é a cessão legal, é aquela que a lei impõe a cessão. Então, os acessórios acompanham o objeto da obrigação principal, mesmo que não esteja lá com expressa previsão, mas acompanha porque a lei assim determina. Então, nós temos uma cessão de crédito originada, decorrente da lei, a cessão de crédito legal. A cessão de crédito judicial é aquela que é oriunda da decisão judicial. Então, por exemplo, alguém que trabalhava numa determinada empresa foi demitido injustamente, entrou na justiça para receber as suas verbas trabalhistas. No curso do processo, ele acaba falecendo. Ora, quem é que passa a ser o credor daquela dívida trabalhista? São os herdeiros. Então, os herdeiros, ao se habilitarem no processo trabalhista para receber aquelas verbas que o pai dele tinha direito, mas que infelizmente acabou falecendo, aí, nesse caso, há uma cessão de crédito também. Os herdeiros é que passam a ser credores daquela empresa que estava devendo ao seu pai que acabou falecendo. E eles passam a ser credores por meio de uma decisão judicial que o juiz da vara do trabalho vai dar, habilitando aquele herdeiro, habilitando aqueles herdeiros no processo trabalhista. Então nós temos aí uma cessão de crédito em decorrência de decisão judicial, uma cessão de crédito judicial. E nós temos a mais comum, que é a cessão de crédito convencional, ou seja, aquelas derivadas de contratos, de acordos entre as partes, como acontece nas empresas de factoring, né? Como eu disse a vocês, é muito comum as empresas de factoring no Brasil, né? Apesar de não existir um contrato de factoring previsto na norma, nós já vimos que podem ter contratos típicos, que são aqueles previstos na lei, e contratos atípicos, que são aqueles criados pela sociedade, pelos particulares, porque vigora dentro do nosso ordenamento jurídico o princípio da autonomia da vontade. Então nós temos cessão de crédito legal, aquela que decorre da lei, cessão de crédito judicial, aquela que decorre de uma determinação judicial, de uma decisão judicial, e a cessão de crédito convencional, aquela que decorre da livre disposição das partes, tá? Isso quanto à origem. Quanto às obrigações que gera, como eu disse a vocês, a cessão pode ser a título oneroso, que é aquela que existe uma remuneração, como no caso da empresa de factoring. Por que a remuneração? Porque ela comprou esse crédito por um valor menor do que realmente ele vale. Isso por quê? Porque aquele empresário, aquele cedente, que é o credor originário, ao transmitir, ele está precisando de dinheiro na hora para poder movimentar, para poder pagar outras dívidas. Então ele acaba vendendo mais barato o seu crédito e a empresa de factoring é que vai receber esse crédito, né? Ou a empresa de cobrança vai receber esse crédito mais à frente pelo valor total. Então, nesse caso,